Olha aí, meu amigo, de novo o tema inflação aqui no meu canal. Já tinha alguns dias que eu não falava sobre isso, mas agora temos os dados do IGPM de abril, depois de uma queda, de uma deflação, entre aspas, no mês de março, nesse índice aqui, tivemos um índice surpreendente para o mês de abril, 0,24%. Ah, mas não é muita coisa. De fato, porém, isso é muito mais alto do que o mercado esperava. Deu uma surpreendida no mercado porque a expectativa era de um recuo nos preços, pois é, de 0,09%, ou seja, uma deflação era o que se previa para este mês, que na prática coloca aí, né, uma piora de 0,33% na expectativa do mercado. Não é um bom sinal de fato, o que eleva o acumulado de 12 meses para 8,5%. Muito mais, absurdamente mais do que os 4,5%, que é o máximo, né, o limite tolerável da inflação no Brasil, de acordo com a meta de inflação. Eu sei, o índice IGPM não é usado para essa finalidade, mas como eu sempre gosto de dizer aqui no canal, confio mais nesse índice do que no IPCA lá do IBGE do Márcio Postman. Ali realmente não dá para acreditar. Vamos então conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Então, o índice aqui foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, o IGPM. Não é o índice do mês fechado de abril, ele pega do dia 20 de um mês até o dia 20 do mês subsequente. Ainda vai sair o resultado do IGPDI, provavelmente lá por volta do dia 10 de maio. Agora a gente está aí no dia 29, fechando o mês de abril, dia que eu estou gravando esse vídeo, devo publicá-lo no dia 30. Então a Fundação Getúlio Vargas liberou o seu índice, que não é, conforme eu falei, o oficial do governo, aquele que norteia as políticas públicas. Esse índice é o IPCA, que é lá do IBGE. Então, ele está com um resultado acumulado mais favorável para o governo, vamos dizer assim, do que o IGPM. Só que, convenhamos, o IGPM está muito mais adequado à realidade. Esse é o grande ponto. E, na medida em que o dólar tem retrocedido em seu valor, é natural que os índices mensais de inflação também ou sejam mais baixos ou mesmo sejam deflacionários, como aconteceu no mês de março. Veja que houve uma queda generalizada de preços de 0,34%, parcialmente revertida pelo mês de abril deste ano, 0,24%, que é natural também dado o cenário do mês de fevereiro, que foi bastante ruim. Isso em todos os índices. Todos apontaram a inflação acima de 1%. Lembrando que eu estou usando aqui inflação e deflação de acordo com a nomenclatura do establishment, do Estado, da grande mídia e etc. Esse pessoal usa a definição de preços, para alta e queda de preços, para explicar o que é inflação, o que é deflação. Inflação e deflação estão relacionados à base monetária, aumento ou queda na base monetária. Os preços, a variação dos preços, isso aí nada mais é do que a consequência mais visível de uma inflação que já aconteceu. Então, se você quiser saber a real inflação da moeda brasileira, pega o gráfico M2 e veja o quanto que ele subiu nos últimos 12 meses. Aí realmente você vai ter uma noção nesse sentido. Mas aqui estamos analisando preços. E bem, né, conforme eu disse, isso aqui foi uma surpresa negativa, porque o mercado esperava, o consenso do pessoal da Reuters, esperava um recuo de 0,09%. Então, frustrou bastante de maneira geral a expectativa e piorou o cenário de preços de maneira geral na análise do mercado, em relação à análise do mercado, né? Então, veja aqui, por exemplo, que o índice de preços ao produtor amplo, que é o que compõe a maior parte do IGP, que é o índice geral, responde por 60% desse índice, subiu 0,13% no mês de abril. Ah, não é uma alta muito grande, beleza, mas ele recuou 0,73% no mês de março. Então veja que a piora em relação ao mês anterior
de praticamente 1 ponto percentual, 0,9 pontos percentuais. Então, realmente uma piora considerável, com alguns itens puxando isso para cima, né? E é claro que o índice ao consumidor não ficaria para trás. Ele responde por 30% aqui, né? Da 30% do índice geral e teve uma alta de 0,46%. Ah, mas isso aqui é uma desaceleração, porque no mês de março teve 0,80% de alta. Beleza. É percentual em cima de percentual. Então, se está subindo constantemente, tá tudo ficando mais caro. Inclusive, é muito difícil você ter sucessivos aumentos em percentuais elevados, porque é um efeito cascata. Então, quando você tem uma alta muito grande, muito expressiva em um mês, a tendência é você ter uma alta menor ou mesmo uma correção, um índice negativo no mês seguinte. Não significa que o cenário se reverteu. É percentual em cima de percentual. O exemplo que eu sempre dou aqui no canal, um produto que custa R$10. Digamos que de um ano para o outro, ele passou a custar R$20. Então, qual foi o índice de inflação, né, de alta de preço dele? 100%. Ele ficou 100% mais caro em relação ao ano anterior. Aí, decorrido mais um ano, ele passa a custar R$30. Qual foi o índice de inflação nesse segundo ano? 50%. Ele estava custando 20, passou a custar 30. Ah, então a inflação caiu, desacelerou, a alta de preços desacelerou. Não, subiu R$10 do mesmo jeito. Só o percentual que ficou menor, porque percentual é danado para enganar. A gente tem que olhar a coisa da maneira correta, né? Enfim, tem alguns itens aqui que realmente puxaram para baixo, né, o índice geral, mas teve aqui a desaceleração da passagens aéreas, tarifas de ônibus, né, arroz, mas de maneira geral o negócio continuou subindo. E o índice aqui nacional de custo da construção subiu 0,59%, mas ele responde apenas por 10% do índice geral, né? E aí a gente tem, então, né, aqui tem uma análise melhor do pessoal da Fundação Getúlio Vargas, no próprio site da Fundação Getúlio Vargas, de fato, aqui, enfim, você pode ver que tem queda, né, desaceleração em alguns itens, mas todos eles positivos. Ou seja, está tudo aumentando de preço. A gente tem aqui a consolidação dos dados numa tabela de um bom período, né? Vai aqui desde 89 para frente, então dá para a gente fazer uma avaliação de longo prazo, mas o foco mesmo é aqui em abril de 2025, o dado mais recente disponível. Então veja que o índice geral está menor do que o índice do mês anterior, mas perceba também que esse índice de março é uma leve correção em relação à alta brutal que aconteceu no mês de fevereiro. Assim como o mês de janeiro foi uma desaceleração, porque a inflação vinha aqui na faixa de 1% ou mais há já 3 meses. Então, percentual em cima de percentual, a coisa vai dando uma equilibrada de fato. E o índice que realmente importa nessa análise, justamente para afastar enganos pontuais, é esse aqui, ó. Essa coluna é o acumulado de 12 meses. Então veja que, ok, o mês de abril teve uma leve queda, uma leve correção em relação ao mês de março. Estava 8,58, caiu para 8,50. Ainda está muito elevado. Esse é o problema geral dessa comparação da inflação. E veja que o índice em março subiu, né? Olha aqui. Subiu, estava 8,44, subiu para 8,58, acumulado de 12 meses, mesmo com uma taxa negativa no mês de março. Mas como que isso é possível? É porque a taxa de março do ano passado era ainda mais negativa. Olha só, uma queda de 0,47. Eu lembro que na época eu tinha até falado na análise de fevereiro que se em março nós tivéssemos ainda uma deflação, uma queda de preços, mas se essa queda fosse menor do que 0,47, o índice geral iria subir e de fato isso aconteceu. Agora, como o mês de abril de 2024 teve 0,31% de inflação, então nós substituímos aquele mês por 0,24, agora uma leve queda para 8,50.
E bem, se isso aqui chegar perto dos 9%, né, uma piora nos próximos meses, é um cenário que eu falei que é bastante significativo. Digo de novo, isso aqui não é o índice oficial do governo, beleza, mas eu vou usar assim mesmo. A meta de inflação do governo é 3%. O teto da meta é 4,5%. Se chegarmos a um acumulado de 12 meses de 9%, isso significa que nós teremos uma inflação 3 vezes pior do que a meta estabelecida pelo próprio governo e perseguida pelo Banco Central e 2 vezes maior do que o máximo, o limite de tolerância que é o teto dessa meta, né? Tudo bem que o mês de maio do ano passado foi 0,89, particularmente eu acho difícil o mês de maio de 2025 ter uma inflação tão elevada assim. A tendência, portanto, é que esse índice comece a cair, aliás, continue caindo nos próximos meses. Aqui os índices são bem altos nessa meiuca do ano, de acordo com o IGPM. E, bem, é para acontecer isso, já estava na hora. O Banco Central está estrangulando a economia brasileira há muitos meses com uma taxa de juros muito elevada, justamente para conseguir esse cenário. A duras penas, parece que sim, a inflação está começando a entrar nos eixos. Até quando? Depende de uma série de fatores, depende do interesse do governo Lula, que, convenhamos, não está nem um pouco interessado nisso. Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.